Mídia, eu vou precisar de vocês hoje. Primeira Coríntios 11, 23. Eu quero louvar a Deus por toda a igreja. Hoje é um dia de ceia. Primeiro 11. Apaga só essa aqui, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partindo e disse: isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Bota aí para mim Atos capítulo 9, versículo 3. Atos, versículo 9, capítulo 3. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do... Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está? Ele está? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio que o Senhor já preparou algo sobrenatural nesse lugar. Ó Pai, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece a realidade de cada um que entrou por essas portas. E eu tenho a certeza, Pai, que como o Senhor mudou a vida de Saulo, o Senhor mudará a vida de muitos aqui nesta noite. Pai, eu creio, Pai, que o brilho do Espírito Santo já se faz presente neste lugar. Esse ambiente, Pai, que esse ambiente seja tomado pela Tua presença. Ó Pai, aquele, Pai, que não sentiu o Teu fogo, já começa a sentir. Aquele que não sentia, Pai, mais a alegria, comece a sentir a alegria do Senhor. Aquele que estava longe, Pai do Senhor, comece a dar, Senhor Deus, um movimento do céu, que se aproxime da Tua presença de uma forma que muito tempo não sente. Pai, se há demônios impedindo, Pai, o Teu agir nessa hora, eu dou uma ordem no mundo espiritual, porque essa casa é a casa do Senhor, casa de oração, casa de renúncia, casa de quebrantamento, casa de avivamento. Eu peço, Pai, o agir do Senhor neste lugar, que em nome de Jesus, eu peço, Pai, o agir em cada casa, eu peço o agir em cada rua, eu peço o agir em Suruí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você, igreja, abra o teu coração, e que esta palavra venha fazer com que o céu, faça com que Deus realize o que Ele te prometeu. Assim eu oro. E você crê, diga. Em
1 Coríntios 11, Saulo, ele é usado por Deus para trazer discernimento num lugar onde estava fazendo com que um ambiente espiritual se tornasse um ambiente carnal. Um comia antes do que o outro, outro não tinha respeito um com o outro, ou melhor, havia uma dissensão, havia facções, havia uma falta de prioridade nas coisas do Senhor. Só que nesse momento, Paulo, ele já cheio do Espírito Santo, ele já conduzido pelo Espírito Santo, ele trouxe discernimento, clareza, nitidez e o céu para um ambiente de pessoas que já sabiam o que tinha que fazer, porém se desviaram do foco por causa de algo que não poderiam perder o foco. Porém Paulo, ele foi convertido pelo próprio Jesus. Saulo, ele era chamado Saulo de Tarso. O mesmo Saulo e Paulo são a mesma pessoa, mas só o que mudou no encontro com Jesus foi a tua natureza. A primeira coisa que eu quero deixar aqui: Deus, ele muda natureza, ele não muda comportamento. E essa noite eu quero pedir que o céu já comece a mudar aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença aonde você estiver. Porque um comportamento mudado tem tempo de validade, mas uma natureza transformada tem algo eterno. Deus não quer que você viva de momento, Deus tem uma eternidade preparada para você. Então, o apóstolo Paulo toma uma decisão de viver um novo tempo e ser um instrumento do céu para um grande avivamento. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, ou melhor, trazer nitidez. Aonde Paulo estava, ele trazia despertamento, ele trazia avivamento, ele fazia com que as pessoas que estavam mortas ganhassem vida. E eu quero pedir ao Espírito Santo que libere esta unção. A unção que estava em Paulo seja liberada sobre a tua vida. Aonde tiver morte, você chegar, a vida vai chegar. Aonde tiver alguém triste, a alegria vai chegar. E Saulo significa desejado. Saulo era cortejado. Ele foi ensinado, influenciado a ser fariseu dos fariseus. Então, o sentimento dele, aquilo que gerava dentro dele, aonde tinha um cristão, ele gerava morte, pastor Sirlei. E a segunda coisa que eu quero deixar aqui: quando alguém tem algo da terra, aonde chega, gera algo da terra. A terra, ela ama consumir alguém. E Saulo, ele tinha essas características. Saulo, ele significa desejado, e Paulo, pequeno, humilde. E quando houve essa mudança de natureza, ele tinha algo muito forte dentro dele, a humildade. Humildade não é você tratar alguém bem, porque isso se chama educação. Humildade é você olhar para alguém e algo do céu ser, porque uma pessoa humilde, ela é grata. Uma pessoa humilde, ela é diferente. Uma pessoa humilde, ela tem características que quase ninguém tem. Então humildade não quer dizer de você tratar algo bem ou algo parecido, porque isso é educação. Mas a humildade, ela reconhece que seus sucessos vêm de Deus e o que Ele te capacitou. Paulo, ele decidiu viver um tempo novo. E com essa decisão eu tenho um tema para você nessa noite, que o tema é: sai para lá, eu vou viver um tempo novo. Repita no 3 isso: sai para lá, eu vou viver um tempo novo. 1, 2, 3. Nós precisamos de afastar aquilo que faz com que a gente permaneça do mesmo jeito. No momento Saulo gerava morte, mas no momento, no estágio Paulo, a vida
era uma verdade. Então, olha que legal. Porém, Paulo deixa bem claro para todos nós que para viver o novo, o velho tem que morrer. Vira para quem está do teu lado e fala para ele: para viver o novo, o velho tem que morrer. Olha o que Saulo simboliza. Saulo simboliza o campo das ideias, planejamento terreno e decisões carnais. Porque onde Saulo estava, tinha a sugestão, porque pessoas como a gente, nós éramos para Saulo uma seita. Nós éramos para Saulo hereges. Nós éramos para Saulo os perturbadores. E o planejamento de Saulo era que aonde chegasse e tivesse os hereges, tivesse os perturbadores, não era para só prender, era para matar. Então esse momento de Saulo era um momento o qual as decisões carnais, porque quem está na carne mata pessoas, mas quem está no espírito aviva pessoas. E eu quero profetizar mais uma coisa: você não é alguém que mata sonhos, mata alguém. Você é alguém que aviva, você é alguém que libera, você é alguém que gera o céu para alguém. Só que Paulo, ele decidiu, quando ele teve encontro com Jesus, viver um tempo novo. E como nós lemos ali em Atos 9, versículo 3 em diante, que uma luz brilhou e o próprio Jesus converteu. Prova é que quem matava passou a dar vida. A mesma pessoa, mas com o encontro virou outra pessoa. Como eu preguei na última semana, não tem como dois corpos habitarem no mesmo espaço. Ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou na carne. E Saulo e Paulo revela um estado carnal e um estado espiritual. Olha o que Paulo simboliza: avivamento, nova vida em Cristo, governo de Deus. Quando Paulo foi convertido com Deus, ele despertou de um sono, para que outras pessoas sejam despertadas. E hoje alguém entrou por essas portas com sono. Alguém entrou por essas portas na escuridão. Alguém entrou por essas portas na treva. Mas como Saulo foi convertido, você nesta noite será convertido em nome de Jesus. E eu fui pesquisar a palavra em inglês que se chama despertar, awakening. E eu quero profetizar sobre você isso: awakening de Deus, ou melhor, despertar. 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 Hoje você vai sair daqui livre. Hoje você vai sair desse sono profundo. O teu chamado é para avivar pessoas, despertar pessoas, fazer com que pessoas saiam do sono profundo. Oh Jesus. Só que quando Paulo ele despertou, e se você pegar as cartas paulinas, você vai ver que ele escreve cartas e falando muito sobre das guerras que ele tem. Fala muito do eu contra eu mesmo, fala da batalha espiritual, mas ele fala de algo que nós precisamos de entender nessa noite: mortificar a carne. Não tem como viver o novo sem a gente mortificar aquilo que é um obstáculo para viver aquilo que Deus preparou. É um desafio matar a carne. É um desafio deixar de ser carnal. É um desafio sair do campo das ideias. É um desafio viver um tempo novo. Mas você em Cristo Jesus consegue. E o segredo é esse: você abrir o teu coração para Jesus liberar o novo sobre a tua vida. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu profetizo que a partir de hoje você vai viver o que o Senhor liberou sobre a tua vida. Oh Jesus. Abra aí comigo. Abra aí Romanos capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz a palavra:
Quem vive segundo a carne, aspira ou se inclina, né? Tem versões, ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ou se inclina ao que o Espírito deseja. A inclinação da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Então a primeira chave que eu deixo aqui: não tem como viver um novo sem matar a carne. Fala para quem do teu lado: hoje é o dia de crucificar, hoje é o dia de mortificar. Então, existe uma palavra em grego que se chama aponecromos, que em português traduzido significa mortificar. O que é mortificar? Matar, tornar morto, submeter à morte, amortecer. Ou melhor, não tem como alguém espiritual viver sendo dominado pela carne. E eu quero falar algo aqui como pastor. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, expulsa esse demônio aqui de mim. Nem tudo é demônio não, é a carne. Porque a carne manda as decisões para os seus 5 sentidos. Vamos supor, você está fazendo dieta, ou você está fazendo jejum. A carne vai falar assim: come um hambúrguer. Isso é a carne. Aí o que Satanás faz? Manda alguém te chamar para ir para o McDonald's e falar assim: eu vou pagar para você. Isso não é Deus, não é Satanás. Sabe por quê? Porque quem está matando a carne está em propósito, e quem está em propósito não aceita acordo, e quem aceita acordo não chega no final da missão que Deus deseja. O apóstolo Paulo era alguém que vivia em missão, era alguém que era águia. Águia não anda em bando, porque águia anda governando, e ele sabe muito bem aonde vai, porque ele já está matando. Ah, Jesus, eu estou falando com alguém aqui. Tem gente que não está chegando no final da missão, porque está ouvindo a carne. A carne ele manda, para sua mente. Tem um hino que fala assim, uma voz me encoraja. Como que é? Como que é? Canta mais alto aí. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer, Deus do impossível. Prevalecer, Deus do impossível. Chega. Não desistiu de mim. Prevalecer, Deus do impor. Mas nós não cantamos
Meu Deus. Sua voz me encoraja pros. Então, para aí. Depois nós vamos Ministério do Louvor, depois no final, tá? A carne, ela vai gerar obstáculos em você. Talvez alguém chegou aqui, porque quando fala da carne, não fala só de relações sexuais ou de roubo. A carne, ele vai fazer com que você seja um opositor ao propósito que Deus tem para você. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que quando Deus converteu ele tinha que dizer para a carne: sai para lá, você não vai ser um impedimento para mim viver o novo. E eu quero aqui dar uma dica para cada discípulo: aproveite o teu tempo ocioso para encher a tua mente de coisas que vão te trazer o Espírito, te trazer coisa nova. Um corpo vazio é uma oportunidade para algo ser preenchido. Tem gente que tem oportunidade de se encher das coisas de Deus, mas tem se enchido das coisas do mundo. Então a carne, ela cresce. Quem você alimentar é o que vai vencer. E nessa noite eu quero te dar uma chave: aponecromo, mortificar a carne, matar, tornar morto. Porque não tem como a gente chegar no propósito com a carne gritando, porque a função da carne é abrir a porta para Satanás sugestionar. Porque a carne, ela fala: faça isso, e Satanás, ele coloca o cenário. Coma, Satanás coloca o cenário. Hoje a carne vai ser morta, porque esse ambiente já está cheio do Espírito Santo. Você não vai mais em contramão àquilo que tira o teu propósito, porque o apóstolo Paulo, no momento da conversão, ele teve que tomar uma decisão, e a decisão foi matar a carne, matar a carne, matar a carne. Quanta gente cheia do Espírito Santo, quanta gente com promessa de Deus, quanta gente com chamado de Deus, mas quer viver no estágio Saulo. Eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Olha o que simboliza o estágio Saulo: campo das ideias, planejamento terreno, decisão carnal. Quantas decisões você já tomou na carne? Quantas decisões você já tomou pensando que algo era certo, mas você viu que aquilo ali era errado? E o pior é que quem está na carne tem uma coisa que se chama orgulho. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas Ele abate o orgulhoso. A carne, ele libera um poder de você se inclinar, sabe? De ficar de uma forma que você não se quebranta. Mas o Espírito, ele faz com que você se quebrante e reconhece, e a humildade vem e você avança. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está atrapalhando o teu avanço vai cair por terra nessa noite, porque a mesa está pronta. Não é para quem é perfeito, mas para quem é herdeiro. E o herdeiro mortifica, o herdeiro crucifica, o herdeiro oh Jesus. Coloca aí para mim Gálatas 5, versículo 24. E sai para lá em inglês, quer dizer go out there. Sai para lá. Eu falei que eu ia falar uma frase inteira, né? Eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo. I want to live the new. Eita glória. Meu Deus. Eu estou usando o meu momento ocioso. Eu vou aprender a falar inglês, gente. Sabe por quê? Nós temos a capacidade de viver algo novo. E eu quero desafiar a igreja nessa noite. Eu já estou olhando uma catedral, só que nós estamos no espaço para essa catedral, e cada um de nós temos a capacidade de dizer: sai para lá, eu vou viver o novo, eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim.
Eu não vou tomar mais atitudes na carne, ou planejamento terreno, ou algo que faça com que a carne seja exaltada. Eu vou viver as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito vai me dar um avivamento, vai fazer com que eu viva uma nova vida em Cristo, e que o Senhor governe a minha vida. Como que eu sei que o Senhor governa a minha vida? É quando a carne é morta, o Espírito gera as minhas decisões. Oh Jesus. Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vamos no 3, todos juntos repetir? 1, 2, 3. Não tem outro jeito. Olha o que o apóstolo Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. O que você tem que crucificar hoje? Eu estou lendo um livro que se chama A Igreja Triunfante. Kennedy Reagan, um avivalista americano, ele era usado em cura. E ele disse que estava num culto, veio uma irmã, se ajoelhou no altar, começou a gritar e falar, saiu uns sons, e ele perguntou o que foi. Aí ele falou assim, ela falou assim para ele: é porque eu quero perdoar a irmã, mas eu não consigo, expulsa esse demônio. Aí ele, como era o pastor, sabia de uma situação dela, falou assim: mas você não conseguiu perdoar o seu marido? Como que você não perdoa a irmã? Ela ficou quieta. Aí falou assim: não é demônio não. Ele falando para a irmã: não é demônio, é porque você ainda tem mágoa dessa irmã. Mas se você conseguiu perdoar o teu marido, você também consegue perdoar essa irmã. Não precisa de falar em demônio. Sabe por quê? Se você está cheio do Espírito Santo, você tem que tomar decisões espirituais. E perdão é decisão. Muitas das vezes a gente fica demônio, 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 e demônio só está assim, ó. Quem está agindo em você é a carne. Mas hoje a chave é: mata a tua carne. Mata a tua carne. Mata a tua carne. Você hoje, através da palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus é gerada em você, mais do Espírito Santo você tem, e a carne é crucificada. E eu profetizo sobre você: aponecromos, ou melhor, mortificai a carne em nome de Jesus. Oh Jesus. É um desafio viver o novo, pois a carne é o nosso maior obstáculo. De acordo com a Bíblia, as paixões da natureza carnal de cada um de nós também estão envolvidas quando fazemos algo que é errado. Assim como o Espírito Santo nos ajuda para fazermos o que é certo, o diabo ajuda qualquer que ande nas trevas a fazer o que é errado. Mas o que as pessoas fazem são responsabilidade dela, pois tem o poder da decisão. Nós temos o livre-arbítrio. Deixa eu falar a terceira coisa aqui, penúltima. Você tem o poder da decisão. Não bote culpa em alguém, aquilo que você decide. É igual hoje, você decidiu vir aqui na igreja. Com certeza tinha alguns outros lugares para você ir, mas você decidiu. Como você pode decidir ter uma vida de oração, como você pode decidir ter uma vida jejuando, como você pode viver uma vida em obediência, como você pode viver uma vida buscando a presença do Senhor, até porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós decidimos o que nós queremos fazer, e eu quero pedir ao Espírito Santo que essa noite o céu libere algo que nos destrave, e que verdadeiramente, como Saulo teve um encontro com Jesus, e veio o estágio Paulo, e ele começou a tomar atitudes espirituais.
Ele começou a tomar decisões, e até o próprio Paulo, ele falou: tem coisas que eu quero fazer e não faço, mas as coisas que eu quero eu não faço. Só que esse mesmo apóstolo Paulo, ele disse que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Então eu quero dizer para alguém aqui hoje, que a fraqueza que você tem, a carne não vai mais te dominar em nome de Jesus, porque a partir de hoje, você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Sai para lá, eu quero viver o novo. Eu ainda não vi uma pessoa que decidiu ser espiritual, não viver algo do céu. Olha para quem está do teu lado, olha mesmo no escuro. Os pretinhos dão um sorriso aí igual eu. Meu Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de hoje, nós não iremos mais te conhecer, porque Deus vai fazer algo sobrenatural através de você. Olha alguém carnal. Davi, ele quebrou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Só que Natã foi até ele. Natã, ele fez ele voltar para o foco. Eu quero falar a penúltima coisa aqui, muito séria. Talvez você está aqui e foi como Davi, quebrou os 10 mandamentos. Só que Natã, ele falou: é você. Olha uma pessoa que sai da carne, do estágio da carne, e vai para o Espírito. Abre aí para mim, Salmos capítulo 51. Abre aí para mim rapidinho. Olha o que Davi, olha o salmo que ele escreve, depois que ele reconhece, sai do estágio carne e volta para o estágio: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade, em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Bota aí Salmos capítulo 6, só o versículo 2. Olha Davi, ó. Vamos? Salmos capítulo 6, versículo 2. 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou exausto. Quando a carne, quando o Espírito toma o lugar da carne, a gente olha para dentro da gente, e a gente começa a perceber que quem nos separa de Deus é o pecado e a nossa carne. Talvez você entrou por essas portas exausto, mas eu quero te dar a segunda chave dessa noite. Se você está vivo, Deus tem perdão para você. Se você está vivo, Deus tem misericórdia para você. Sabe o que é graça? Graça é Jesus ter a chave do teu coração e bater a tua porta. Jesus te ama de uma tal forma que Ele bate a tua porta. Ele não abre, sabe por quê? Porque Ele não faz nada por obrigação, Ele faz algo para gerar admiração. E essa noite, eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele tomou posse de uma oportunidade. Ele deixou a carne, ou melhor, o planejamento
o planejamento terreno, o campo das ideias e as decisões carnais, para viver um avivamento, a nova vida em Cristo e o governo de Deus. E eu quero te pedir que você se coloque de pé, e eu tenho certeza que essa noite, em nome de Jesus, você veio aqui para entender que o que te separa do teu melhor momento é aquilo que se chama carne. Ou melhor, essa noite a chave é apokrenon, que quer dizer mortificar. Hoje é dia de você, de uma vez por toda, matar aquilo que te impede de viver a primazia de Deus. Feche teus olhos. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, eu não sei em qual estado que cada um chegou aqui hoje, mas em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que impede a evolução, tudo aquilo que impede, ó Pai, dos seus filhos viverem aquilo que o Senhor já preparou, hoje, Senhor Deus, seja morto em nome de Jesus. Ó Pai, até o Senhor Jesus, quando foi naquela cruz, o que foi morto foi a carne, porque a carne é corruptível, mas o espírito é inabalável. E em nome de Jesus, Pai, que essa noite o espírito inabalável, Senhor Deus, venha nos envolver, para que a gente venha concluir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E em nome de Jesus, que a gente diga: sai para lá, eu quero viver o novo, em nome de Jesus. O Espírito Santo opera no povo de Deus para gerar o bem. Nem tudo que é de ruim é o diabo, mas a obra da carne é a natureza carnal. O apóstolo Paulo traz o entendimento para todos nós, pois ele decidiu viver o novo. E essa palavra fala com homens e mulheres de Deus. Quer viver o novo? Mata a carne. Quer viver o novo? Mata a carne. Escute esse hino, porque vai falar muito contigo. Oh.